É com grande satisfação que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo inicia o evento Setembro Acessível. Este encontro representa um marco na trajetória contínua desta instituição pela construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, onde a acessibilidade não seja apenas uma norma, mas um direito fundamental plenamente garantido. Ao longo dos anos, temos testemunhado um avanço significativo na conscientização e na legislação voltadas à inclusão das pessoas com deficiência. O poder público, e em particular os sistemas de justiça, desempenham um papel crucial nessa evolução, atuando como pilares na garantia da acessibilidade em todas as suas dimensões. Iniciativas como esta, amparadas pelas resoluções do CNJ 401 de 2021 e deste TRE São Paulo de número 503 de 2020, bem como alinhadas aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário e da Agenda 2030 da ONU, refletem esse compromisso inabalável. Entendemos que a busca por uma cultura verdadeiramente inclusiva é um processo dinâmico, que avança por diversas fases em direção à erradicação de práticas discriminatórias. Nesse percurso, a sensibilização e a capacitação são eixos essenciais. Ao promover o debate, disseminar o conhecimento e fomentar a empatia, abrimos caminho para a transformação de mentalidades e para a construção de um ambiente social mais justo e equitativo para todos. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo reafirma seu valor em ser reconhecido como uma instituição acessível, diversa e inclusiva, e acredita firmemente que a promoção de temáticas como a acessibilidade e a cidadania, através da qualificação de seus membros e da sensibilização de toda a sociedade, é um dever fundamental. Acreditamos que a quebra de barreiras atitudinais e comunicacionais se inicia com a disseminação de uma cultura inclusiva, permeando nossas formas de interação e comunicação. Eu me chamo Juan Ocampo, sou um homem branco de 59 anos, de cabelos grisalhos penteados para o lado, tenho olhos claros, uso óculos de grau com armação na cor verde, não uso barba nem bigode e estou vestindo uma camisa bordô e um paletó azul. Assim, convidamos cada um de vocês a se engajar ativamente neste debate, contribuindo para o fortalecimento de uma comunicação acessível e para a construção de um futuro onde a inclusão seja a regra e não a exceção. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Setembro Acessível. Tenho prazer em participar deste videocast em que vamos tratar o tema capacitismo. Compreender e combater o capacitismo, promovendo ativamente a acessibilidade e a inclusão, é fundamental para derrubar as barreiras que limitam a plena participação de pessoas com deficiência em nossa sociedade. Aqui, discutiremos como a criação de ambientes e o cultivo de atitudes acessíveis são essenciais para combater o preconceito e garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a riqueza da diversidade humana e construindo um futuro mais justo e equitativo para todos. Antes de iniciarmos nosso tema, quero relembrar a todas e todos que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo. Não é QR Code, é a descrição do vídeo, ok, gente? A confirmação é fundamental para que seja considerada corretamente para os fins de adicional de qualificação. Hoje, vamos iniciar nosso ciclo de debates com a senhora Silvia Greco. Vou fazer uma mini bio dela. Ela é natural de Mauá, São Paulo, é uma figura pública amplamente reconhecida por sua atuação como ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e por sua dedicação ao palmeirense Nicolas Greco, seu filho, que é cego e possui transtorno do espectro autista, TEA. Sua trajetória inclui 2 passagens como secretária municipal de assistência social de Mauá, onde coordenou importantes iniciativas voltadas a populações vulneráveis e desenvolveu programas de apoio e assistência para pessoas com deficiência, além de contribuir na elaboração do projeto de lei que culminou na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão.
Em São Paulo, presidiu a Comissão Permanente de Acessibilidade, CPA, liderando ações para aprimorar a acessibilidade na cidade e colaborando com ONGs e outras entidades na promoção da inclusão. Foi também secretária municipal da Pessoa com Deficiência de Santo André, onde implementou políticas públicas focadas na inclusão, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência, desenvolvendo programas de apoio e integração social. Em 2019, Silva ganhou reconhecimento mundial ao vencer o FIFA Fan Awards, por narrar os jogos do Palmeiras para seu filho Nicolas, dando visibilidade global à causa da pessoa com deficiência. Desde 2021, ocupa o cargo de secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. E, a convite do atual prefeito, dará continuidade a este trabalho na próxima gestão, até 2028, visando a continuidade de políticas públicas e os direitos para as pessoas com deficiência. Senhora Silvia Greco, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer, uma honra estar participando, sabendo que o nosso Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo está desenvolvendo essas séries de debates para falar de causas de direitos humanos, e quando fala de direitos humanos, precisamos falar também das pessoas com deficiência. Bom, eu sou a Silvia Greco, estou como secretária municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros, hoje usando uma roupa preta com um casaco azul bem clarinho e com algumas bijuterias douradas. Eu acho muito importante ter essa oportunidade de falar da pessoa com deficiência, falar da pessoa que antecede a sua deficiência. Então, eu só tenho que agradecer e elogiar por essa iniciativa brilhante que vocês estão proporcionando para todas as pessoas. A gente é que agradece demais a sua presença aqui para brilhantar. E junto com essa fera, a gente tem outra fera aqui, Marco Antônio Ferreira Pellegrini. Vou ler sua mini bio também, Marco. Vamos lá. Não é fraca, não. Ele é especialista em tecnologia assistiva, consultor em equidade e inclusão, articulador de políticas de inclusão sociais. Em sua trajetória profissional, destacam-se os cargos de secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Ministério de Direitos Humanos entre 2016 e 2018, e secretário estadual adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo de 2008 a 2015. Atualmente, ele é diretor da AMI, é coordenador de Mobilidade e Transporte na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e pesquisador em tecnologias assistivas na Universidade de São Paulo. Ao longo de sua carreira, foi agraciado com importantes prêmios e homenagens, incluindo 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2018, o Troféu Raça Negra em 2017, o valoroso trabalho na promoção da igualdade etnorracial, o Prêmio Luiz Gama em 2014, e o reconhecimento pela liderança exercida na comunidade e o trabalho contra a discriminação étnica em 2012. Senhor Marco Antônio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, uma satisfação estar aqui com a secretária Silvia Greco, estar aqui contigo nesse importante espaço, né, democrático, Tribunal Regional Eleitoral. O que essa oportunidade nos oferece, né, de debate, de uma importância tremenda, enquanto capacita os servidores, enquanto dá um sinal, né, para a comunidade, para a sociedade brasileira, da importância do tema, da preocupação, né, do Estado brasileiro com as pessoas com deficiência. Eu sou um homem negro, estou aqui vestindo um paletó azul, uma camisa também azul, tenho aqui à minha frente, eu sou tetraplégico, então tenho aqui à frente um joystick, e a comunidade surda me conhece pelo símbolo que representa esse joystick, que é a mão fechada, um polegar esticado ao queixo, né? É com esse joystick que eu movimento meu mundo. E eu hoje tenho passado 35 anos, quase 36, né, desde que ganhei essas rodas para me movimentar. Eu valorizo demais momentos como esse, em que a gente pode debater com qualidade e com conforto, né, um tema tão importante. Obrigado por isso. Trago um abraço para o secretário Marcos da Costa,
secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e do governador do Estado de São Paulo, que nos tem, Tarcísio, que tem nos contemplado lá com toda a estrutura e recurso necessário para emancipar o Estado nesse tema. Nós temos uma palmeirense. Temos 2? Não, né? Não, pelo amor de Deus, deu compromisso com a população. Então tá, eu acho que eu já entendi. Nós estamos lá sou lá do templo, da Zona Leste. Tá, eu imaginei. Tá bom, eu sou fluminense, então é o time mais neutro aqui da mesa, vamos fechar assim. Feitas as apresentações iniciais, hoje vamos falar sobre um tema que precisa ser enfrentado, visando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, o capacitismo. Neste episódio, vamos explorar o conceito de capacitismo, entender suas raízes históricas, refletir sobre seus efeitos no cotidiano e discutir caminhos possíveis para enfrentá-lo de forma eficaz. Vamos falar também sobre leis, representatividade, tecnologia, interseccionalidade e, acima de tudo, sobre os direitos à participação plena das pessoas com deficiência em todos os espaços da vida social. Para começar, vou começar pela senhora Silvia Greco. Eu vou tirar o senhora, tá? Vou te chamar de Silvia, pode ser? Vou te chamar de Marco também, tá? Por favor. Me chamar de Juan já está ótimo, não precisa chamar de facilitador, porque não vim aqui para isso. Opa! Combinamos. Então, Silvia, nesse cenário, eu gostaria de iniciar esse videocast perguntando o que é, afinal, o capacitismo? Porque ele, muitas vezes, passa despercebido até mesmo por quem defende a inclusão e como o capacitismo se diferencia de outras formas de preconceito e discriminação. O capacitismo é o lado ruim da nossa história, né? Eu, como mãe de um filho com 2 deficiências, o Nicolas, como você falou, que é cego e autismo, então eu vivo isso no meu dia a dia, e porque convivo muito com as pessoas com deficiência e numa sociedade que ainda tem enraizado um preconceito racial e ainda tem enraizado a questão de tratar as pessoas com deficiência com dó ou piedade. Isso é muito triste, porque quando olham para uma pessoa com deficiência, normalmente é coitadinho. E, na verdade, não é nada de coitadinho. O que eles precisam? Eles precisam de oportunidade. Como eu disse no início, são pessoas que antecedem a sua deficiência e devem ser tratados como tal, inclusive o que diz perante a lei. Então, a gente vê ainda, infelizmente, muitas pessoas com essa questão do capacitismo muito enraizado, o que acaba trazendo essas discussões, e aqui é importante a gente trazer essas discussões, mas trazendo uma perspectiva de que as pessoas com deficiência, elas podem estar em todos os lugares, elas devem estar em todos os lugares e elas devem ser respeitadas. Eu acho que quando você fala de capacitismo, a melhor forma de combatê-los é através do respeito, respeitar as pessoas com deficiência. Tendo amor por elas, respeitando, querendo que elas sejam incluídas na sociedade, e a sociedade precisa enxergar isso. E não é só o poder público, a sociedade como um todo, poder enxergar as pessoas com deficiência dando oportunidades. E a gente vê ainda muitas questões, até em políticas públicas, que o capacitismo acaba ainda estando enraizado, né? A gente estava falando aí em uma conversa informal, de várias formas que a gente encontra na sociedade ainda de capacitismo. Eu vejo isso como uma forma, um mal que tem dentro da questão da pessoa com deficiência. E precisamos acabar com isso. Acabar com isso como? Colocando as pessoas com deficiência em todos os lugares. Porque antigamente as pessoas com deficiência ficavam muito excluídas. E as pessoas não tinham essa oportunidade de conviver e saber como que é realmente a convivência com uma pessoa com deficiência para poder respeitá-las. Então, acho que isso tem mudado muito, mas ainda falta muito para a sociedade ter essa conscientização de que a palavra de ordem para as pessoas com deficiência é o respeito. Que a gente até comentou que, às vezes, são pessoas de bom coração que praticam o capacitismo. Essa peninha, de ter peninha da pessoa com deficiência, é uma coisa de um coração bom, mas é ruim, é danoso. E aí a gente precisa realmente, instruindo, ensinar que não é para ter pena, é para mover o mundo, para dar condições de igualdade, que todos possamos usufruir da mesma existência aqui com os mesmos direitos. Então, assim, o capacitismo ele é diferente de alguma discriminação, porque ele pode ser praticado com o coração, né? Exatamente. Estranhamente. Porque quando a gente fala da pessoa com deficiência, em questões, por exemplo, de acessibilidade, a gente precisa proporcionar todos os tipos de acessibilidade, comunicacional, arquitetônica,
atitudinal. E aí é o que justamente você está falando. Nas atitudes das pessoas, elas não fazem muitas vezes por maldade. Elas fazem até por querer colaborar em alguma questão, mas acaba se tornando um capacitismo. Né? Nós temos um exemplo de uma pessoa que trabalha na nossa secretaria, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, que ele é cego, e ele estava na calçada com o telefone na mão. Veio uma senhora, pegou no braço dele e falou, tadinho, ele vai atravessar a rua, né? E usou a palavra, né? O coitado, e vou ajudá-lo. E ele, na hora, ele permitiu que ela atravessasse a rua, né? Pusesse ele do outro lado. Mas quando chegou do outro lado, ele falou, a senhora poderia me trazer de volta? Porque eu estava esperando um carro de aplicativo, né? E ela, ai, coitadinho, né? Então, não é coitadinho. Então, se ela soubesse como lidar com a situação, ela teria perguntado, tudo bem, o senhor precisa de alguma ajuda? E aí, se ele dissesse que sim, ela poderia fazer. Mas ela não fez assim, ela fez pensando que ele estava com dó de saber que ele ia atravessar aquela rua, e mesmo que fosse para atravessar a rua, ele teria condições de fazê-lo sozinho naquela condição dele, né? Então é assim que se combate o capacitismo, aprendendo. Marco Antônio, você quer complementar a pergunta do capacitismo? Quero sim. Silvia, você trouxe uma questão do enraizamento que é extremamente presente e verdadeiro, né? Infelizmente, hoje eu tive um contato com isso. Estava assistindo o treino da Fórmula 1 de manhã e o comentarista, a se referir a um chefe de equipe, com as dificuldades que ele estava enfrentando lá e etc., ele tratou o sujeito por aleijado, dizendo que o outro roubou as muletas, o concorrente, e etc., para dizer que o sujeito é incompetente, que o sujeito é incapaz de lidar com as situações do dia a dia dele, da profissão dele. Então, assim, isso mostra como ainda hoje, né, apesar de, à luz da Convenção em 2008, da LBI 2015, um avanço extremamente importante que nós tivemos ao longo desses últimos 25, 30 anos, com lei de cotas, com tanto que a gente conseguiu avançar, tanto em legislação quanto em estrutura efetiva, né, nos transportes, na educação, na saúde, no conhecimento a respeito das pessoas com deficiência. Apesar disso, a gente ainda enfrenta isso. Então, historicamente, isso pode estar associado, né, à exclusão. As pessoas viviam completamente à margem, né? Então, o sujeito que tivesse uma lesão medular ou que tivesse uma deficiência intelectual, qualquer situação, ele vivia completamente apartado. Eu vivi isso, porque eu me encontrei em essa condição aos 27 anos. Né? Eu tenho 60, então, lá em 1991, eu morava perto ali. A minha casa era perto da ACD, do APAI, ali no bairro. E a gente acompanhava, era muito curioso, porque assim, na escola que eu estudava, no nosso dia a dia e etc., não encontrava ninguém com deficiência. Ninguém com deficiência. A proximidade, o mais próximo que eu estive das pessoas com deficiência foi no clube da prefeitura, que a ACD usava um espaço do clube, mas de forma exclusiva e segregada para fazer lá uma atividade esportiva. Né? E essa atividade esportiva, inclusive, era o clube dos paraplégicos, chamava, né? Era até uma atividade tida com uma militância, com um enfrentamento, por conseguir estar fazendo um esporte, conseguir estar fazendo uma atividade que não era de entretenimento, né? De ocupação, porque os centros de reabilitação, eles isolavam as pessoas da comunidade. Então, nem mesmo no transporte público. Então, ao lado da CIDEU, o que a gente via? As pessoas circulando em Kombi exclusiva que fazia o transporte. E era criança defeituosa. No APAI era criança defeituosa. O excepcional. No APAI de São Paulo era criança excepcional. Também era um isolamento total. As pessoas não estavam, eram mundos completamente paralelos, não se tocavam. E esse isolamento trouxe toda essa construção ideológica de incapacidade, de fragilidade, de doença, de atribuição de uma autoridade médica, né, para impor o dia a dia, né, para impor o que aquela pessoa podia ou não acessar. Então, tem que saber se o médico permite que vá aqui ou que vá ali,
que tome sol ou que beba não sei o quê, né? Então, isso foi por muitos anos dessa forma. E muito prejudicial a essa construção da imagem. Então, a gente viu isso ser mudado, né? Nesse testemunho, eu posso dizer que lá no começo, eu voltei a trabalhar, enfrentei uma situação para conseguir estar de volta, por conta, até motivado por eu ter um filho ainda com 1 ano ou outro, que nasceu 6 meses depois do que isso me aconteceu, e eu precisava voltar a trabalhar, e eu enfrentei isso, e não tinha política para isso, e era um estranhamento completamente absurdo, né? A esse meu pleito de estar buscando voltar ao trabalho. E hoje a gente encontra assim, uma situação muito diferente, né? As políticas que a gente tem, né, secretária, para a inclusão das pessoas no trabalho são muito fortes, né, e estruturais. Mas o capacitismo, ele ainda acontece, como eu citei no começo, né, como você citou. Infelizmente, mas é a realidade. Aproveitando que você já está com a palavra, tem uma pergunta. Quais são os estereótipos mais comuns associados às pessoas com deficiência e como eles afetam a participação social? Um pouco na linha do que você está dizendo. Sim, é curioso porque é bem isso, não? Como eles afetam a participação social, é excluindo. Então, assim, não, esse evento é muito grande, tem muita gente, você não... É melhor que você não esteja aqui ou que você não esteja nessa posição. Então, você quer, como qualquer pessoa, assistir seu artista, assistir o jogo, assistir o evento no melhor lugar, na melhor condição. Não, vamos te pôr aqui isolado num canto. Né? E vamos te pôr aqui isolado num canto somente com um acompanhante. Então, cadê sua galera? Né? Cadê sua turma? Cadê sua família? Né? Chegar lá com o grupo, estar junto. Sujeito à lotação. Sujeito à lotação. Então, essas são as formas que afetam a participação social. Né? Quando está na escola e que também se impõe em situações que não são nem mesmo verdadeiras. Né? De fragilidade, não, vai participar aqui, vai incomodar as outras pessoas, ou você está sujeito aqui a hora de entrada ou de saída, que todo mundo entra correndo ou sai correndo. Se impõe situações que expõem as pessoas. Né? Quando no trabalho também, o sujeito chega lá, ele está capacitado para ser um jornalista, para ser um administrador, para ser um engenheiro, um programador, e o que é que se oferece a ele? Um cargo para ele estar lá na portaria, recebendo pessoas, ou para estar debaixo de uma escada escondido, fazendo um serviço qualquer burocrático. É tão impressionante isso que, há pouco tempo atrás, uma empresa importante do âmbito de telecomunicação, uma empresa grande, com um amigo, ele falou assim, me ajuda. Mas que hoje? Não, na minha empresa agora eles entrou um sujeito lá no RH que teve a grande ideia de reunir todas as pessoas com deficiência num local só, numa única área. Aí ele falou, estou lá sentado lá, ele é um profissional de vendas super qualificado, nós estamos dividindo uma sala lá, pessoas das mais variadas formações, competências, etc., fazendo nada, porque não existe um trabalho em comum que a gente possa desenvolver com foco na deficiência. Uma empresa grande, quer dizer, ainda hoje a gente enfrenta isso, ainda hoje a gente enfrenta ofertas muito aquém daquelas que a gente é capaz de produzir, de responder a isso. Né? Então, a forma como esse capacitismo nos olha e nos priva é dessa forma, que muitas vezes você nem sabe, você nem te é apresentada uma possibilidade. Então, o sujeito ele nem sabe que existe lá um cargo em aberto, uma possibilidade de carreira, ou dentro da escola que vai ter um passeio, que vai ter uma atividade diferente, ele nem é comunicado, porque assim, não, esse não vai conseguir participar, não, nem chama ele, etc. Então, acho que é dessa forma que a gente sofre as consequências do capacitismo, né? De ser privado de participação efetivamente, né? A gente vivencia na seara eleitoral, no dia da votação, com os locais de votação, que são escolas emprestadas, né? A gente pega por 2 dias a cada 2 anos. E não raro acontece algo parecido. A pessoa com deficiência está votando numa escola geralmente antiga, sem acessibilidade, arcaica,
Claro que entre mudar o mundo, adequar a escola ou conseguir um local mais acessível, a gente vai, olha, vamos resolver já tentando arrumar um lugar melhor para você votar com melhor acessibilidade. Mas a briga para tornar aquele lugar acessível, a gente perde. Ali tem uma chance de... Se a gente insistir um pouquinho, tem chefes de cartório maravilhosos que lutam por isso. Sim. E aí enfrenta-se, mas esse prédio é tombado, esse prédio é histórico. O Louvre também é, o MASP também é, o Museu do Ipiranga também, todos são. Mas dá para fazer. E aí a briga vale a pena. Mas, claro, vamos transferir para você não ficar guerreando nessa escola enquanto não acontece? Vamos lá, você vai votar no lugar acessível, tudo bem, adequado. Os céus são perfeitos, né? A gente usa como referência essas escolas municipais. Aquilo ali é tudo que a gente olha e fala, tá aí, todos deveriam ser assim. Sim. Mas ok, e os antigos que estão em funcionamento, a gente vai perder a briga? Aí esse é um dilema que quase todo chefe de cartório do estado, do país mesmo, enfrenta. E para a causa aqui, eu acho importante, mantenha a luta para os colegas do cartório, mantenha a luta para recuperar os espaços, mas ok, vamos regularizar rapidamente para a pessoa poder votar com tranquilidade. Sim. Você consegue votar com facilidade? Eu não diria que é facilidade. Não digo votar, a urna é fácil, não é escolher o candidato, chegar no lugar. Chegar no lugar. É muito curioso, porque assim, de fato foi escolhido uma escola que nem é perto da minha casa, mas que é uma escola acessível do ponto de vista legal, legal, não é nem arquitetônico. Mas aí o que acontece na prática? Essa escola, a rua, é em declive, é uma ladeira. Então, já é um fator já é um fator ruim para a gente, né? Complicador, porque desembarcar e embarcar em ladeira não é exatamente alguma coisa simples para a gente. É um lugar estreito, muito concorrido, então para parar veículo é bem difícil. Então muita gente vai de carro, porque obviamente não está perto, porque foram direcionadas essas pessoas para lá. Internamente a escola é boa, só que você não consegue entrar. Tem duas rampas de entrada, no portão é estreito, tem uma rampa com meio degrau e a outra rampa é equivocadamente também mal feita. E o estacionamento que está direcionado poderia resolver bastante essas questões por uma determinação lá da escola e não sei o que, o portão ficar fechado do estacionamento, porque o estacionamento que normalmente é utilizado lá comumente no dia a dia para os professores e a administração. Eu não sei por que não abrem aquilo, quer dizer, seria o local ideal para a gente desembarcar. Então, assim, são questões atitudinais ali que nos impedem de estar, porque quando você entra, é excelente. Tem um receptivo ali, tem um apoio que facilita, que te auxilia, que direciona, que identifica as questões. E, inclusive, são muito, eu devo assim, afirmar, muito fortemente da disposição em ajudar. Então, a gente está lá na porta com dificuldade, o pessoal quer, não, vamos suspender aqui, não, vamos não sei o que, tenta fazer isso, aquilo e tal, mas se dispõe, mas a definição da estrutura, aí entra a gestão, né, da edificação lá do prédio, que não disponibiliza, né, o recurso que seria uma solução muito melhor. Né? Seria facilitador abrir um portão. Difícil, né? Eu confesso que eu vivenciei isso na Vila Mariana, quando eu fui chefe, porque a gente tinha uma escola que as freiras, as administradoras da escola, queriam que passasse pela diretoria, porque era onde estavam os troféus. E eram poucos, não era muito troféu, não. Mas subia-se uma escadaria para se descer outra para votar. E tinha o portão ao lado que dava acesso direto. Aí no primeiro turno ficamos sabendo, no segundo turno a juíza, que hoje é desembargadora, a doutora Maria de Lourdes, ela foi lá. Ela convenceu a freira, mas convenceu juridicamente, essa porta vai ficar aberta. Quem quiser subir a escadaria, olhar os troféus e descer, está convidado. Mas esse acesso fica. E eu acho que está aberto até hoje, graças a ela. Então, assim, é um gesto tão simples, tão pequeno, e falta de visão mesmo, né? Mas eu prefiro. É acessibilidade atitudinal, é isso. Atitudinal. Imagina, eu cheguei recentemente num cartório e fazer uma assinatura de uma escritura de imóvel. Para minha surpresa, a pessoa que me atendeu ali no balcão virou e conversou com a minha irmã que estava lá e falou assim, não, mas você que é a procuradora dele, a gente conversou. Não, é ele que está pagando, ele que... Não, porque não, ele não pode. Eu falei, então eu posso pagar, mas não posso assinar, é isso? Não. Eu falei, então, eu também assinei. Então você vai invalidar tudo que eu já assinei, que eu já fiz até hoje. Como secretário. Já trabalhei como secretário, trabalhei em tantas situações, você vai invalidar tudo isso.
não, mas espera aí, aqui o senhor não está. Eu falei, não, eu estou dizendo isso mesmo, estou dizendo que eu vou. Cá estou. Aí ela, não, dá um minutinho, então foi lá conversar com o chefe voltou e assumiu a situação, né? Mas é assim, a gente encontra isso. Constrangedor. O Brasil tem leis importantes de proteção às pessoas com deficiência, como a Lei Brasileira de Inclusão. Aliás, culpa sua. No entanto, a existência da lei por si só não garante a inclusão. Por exemplo, é comum que ambientes públicos ainda não estejam preparados para receber pessoas com deficiência, seja por falta de acessibilidade física, comunicação adequada ou atendimento humanizado. O enfrentamento ao capacitismo exige mais do que leis, exige efetividade, fiscalização, mudança de mentalidade institucional e, principalmente, uma mudança cultural profunda. Assim, Silvia, na sua opinião, quais foram os principais avanços e impactos da legislação brasileira na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente após a LBI? E quais são os principais desafios para garantir que essas leis sejam, de fato, cumpridas? Nós vivemos num país em que o número de leis para garantia de direitos, eu diria que é o maior, né? A própria LBI, ela diz isso. Quando a gente vai falar de leis também, a própria Constituição fala que nós todos somos iguais perante a lei. Mas somos todos iguais e precisamos estar aqui discutindo sobre inclusão e capacitismo, não é? Então, leis nós temos bastante. O que nós precisamos é efetivá-las, é colocá-las em prática, e porque às vezes uma lei acaba sobrepondo a outra. É muito fácil as pessoas darem sugestão, principalmente nas câmaras de vereadores, deputados, no Senado. Às vezes eles inventam a moda de uma moda que já existe e que a gente não está precisando de leis. Nós precisamos realmente colocá-las em prática. Isso é uma realidade aqui no país. Eu acho que os avanços foram muito importantes para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Foi um avanço importantíssimo para a sociedade em geral. Mas o que a gente vê ainda é a falta da execução dessas leis, de garantir realmente os seus direitos. Eu acredito que, por exemplo, quando a gente vai falar pela cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo ela acaba sendo uma referência para o Brasil, muitas vezes até para o mundo, de efetivar essas políticas e essas leis tão importantes. Mas não é assim essa realidade em outras cidades ou estados menores. Então, para nós já foi um grande avanço. Para determinados lugares ainda estão engatinhando. E como que a gente faz para efetivar essas leis? Através de políticas públicas efetivas. E as políticas públicas efetivas, a gente tem que falar que elas têm que estar dentro do orçamento, por exemplo. Não dá para se falar de pessoa com deficiência que não esteja dentro de um orçamento. Aliás, o lugar da pessoa com deficiência é dentro do orçamento, porque sem ele a gente não vai conseguir fazer as políticas públicas e não vamos conseguir efetivar essas leis tão importantes. Eu diria que aqui na nossa cidade nós já tivemos grandes avanços com isso tudo. Quando a gente fala, por exemplo, de leis, a própria lei de cotas, que garante a empregabilidade para as pessoas com deficiência. É importante porque se não houvesse as leis de cotas, nem assim a gente estaria com essa questão de empregabilidade. Porém, eu acho que vou ficar muito feliz o dia que não for mais por obrigação, né? E sim por oportunidade. Né? Eu não quero cumprir a lei, então eu sou obrigado a, de qualquer forma, porque você vai empregar como? Você vai garantir a acessibilidade arquitetônica? Você vai garantir hoje a acessibilidade digital, porque as tecnologias assistivas hoje, elas fazem uma grande diferença na vida dessas pessoas. Então, você vai dar essa garantia também? Não, ele vai empregar e vai dar, dentro daquela possibilidade, sem fazer ajuste nenhum, colocar o tal do coitadinho lá, porque eu preciso cumprir a minha cota. E não é isso que a gente quer. A gente quer que essa pessoa ela seja digna daquela oportunidade que ela está tendo, porque ela tem um talento, ela tem capacidade, ela tem... Então, temos leis importantes. Vamos colocá-las em práticas, também que é muito importante, mas através de políticas públicas efetivas que precisam estar dentro do orçamento. A legislação seria aquele primeiro degrau, né? Degrau. A primeira guerra ganha. Exatamente. E aí, para ganhar a guerra mesmo, faltam muitos, né? Falta muito. Falta colocar efetivamente em prática. Falo isso sempre. E a gente precisa ter esse olhar mesmo de políticas públicas e da sociedade em geral também, né? Fazendo essa transformação através das leis já existentes. Isso aí. Vou relembrar a nossa audiência que é necessário confirmar a presença utilizando o link na descrição do vídeo, aqui embaixo. Ela é fundamental para vocês terem um adicional de qualificação. Eu volto numa pergunta para o Marco Antônio.
Como as instituições públicas podem se responsabilizar pelo combate ao capacitismo em suas estruturas e serviços e, no seu entendimento, a acessibilidade é realmente tratada como prioridade na formulação das políticas públicas que a secretária mencionou? Vou te responder, mas eu não posso perder a chance de trazer uma questão aqui que você, Silvia, destacou, que é super importante, né? A construção da política e a aventura legislativa. Porque, lembrando que a convenção ela foi construída lá na ONU com uma participação muito grande das pessoas, e das pessoas com deficiência. E o Brasil, inclusive, teve uma contribuição importante, principalmente na definição, essa definição de que a pessoa com deficiência é uma relação entre ela e o meio em que ela convive, onde ela atua, porque se esse meio removeu as barreiras, sejam elas atitudinais, de comunicação, arquitetônicas, o que forem, os impedimentos que a falta de uma parte do corpo, de um sentido, seja que a impedia de fazer alguma coisa, esse impedimento desaparece, né? E essa contribuição que nós fizemos, né, da construção, o movimento de pessoas com deficiência é protagonista na construção dessas políticas. Então, a convenção foi aprovada aqui com um processo de luta muito forte, participei ativamente disso, com uma mobilização, com uma presença efetiva lá no Congresso, para que a convenção fosse aprovada na íntegra, sem passar por comissões, etc. E depois, posteriormente, a LBI ela foi construída com uma participação gigantesca, né? Foram inúmeras audiências públicas e audiências públicas locais, não é audiência pública mentirosa, que é essa coisa hoje de fazer pela internet e depois gerar uma nota de que houve uma participação das pessoas. Não. O nada sobre nós sem nós, verdadeiramente, nós, né? Efetivo, exatamente. Então, o Brasil inteiro contou com muitas, né, audiências públicas e que deram a forma e o texto que hoje tem a LBI. Eu participei, enquanto secretário nacional, também de regulamentações de artigos importantes. E essa regulamentação, né, as pessoas às vezes têm a impressão de falar assim, não, isso não sei o que, faltou isso, aquilo. A regulamentação não é o ideal, mas é aquilo que foi negociado naquele momento entre o setor envolvido. Então, quando a gente negociou lá com hotéis, com transporte rodoviário, com a construção civil, né, os condomínios. Então, é o que foi possível chegar naquele momento, é uma foto daquele momento, entre o desejo nosso, a necessidade nossa e aquilo que o setor conseguia entregar e tornou possível. Então, assim, é uma lei que é muito... tem uma concretude muito importante, né? Tem uma efetividade importante. Ela foi, de fato, contou com uma participação gigantesca, né? E hoje a gente está passando por uma situação que é exatamente o que você trouxe nesse... Existe por parte do presidente da Câmara, da Comissão da Câmara temática, né, dos direitos da pessoa com deficiência, uma proposta de trazer um código que revoga essa legislação, revoga a LBI, revoga todas as legislações no nosso segmento, propondo um novo texto. É um equívoco muito grande, é um equívoco sobre a importância daquilo que foi construído, né, da história disso, né, da participação efetiva, da legitimidade da legislação existente. É um equívoco enquanto isso, é um equívoco enquanto momento. Nós não estamos num momento de rever nada, de se reescrever nada, não existe essa necessidade, né? Hoje, na prática, terça-feira eu vou viajar, vou pegar o avião, eu preciso ir para Brasília. Eu estou em pânico desde já, porque hoje nós estamos perdendo uma briga com a ANAC, que as empresas de aviação propuseram uma norma também equivocada, também que afronta nossos direitos, retira conquistas, né? O principal ponto da norma de aviação é de que a empresa é que arbitra se eu posso ou não viajar. Você imagina um absurdo, né? E isso está sendo uma prática hoje, né? Hoje, no encontro no Rio, que nós tivemos agora há pouco tempo, me tiraram do avião, dizendo que
Ah, não, o piloto avaliou que sua cadeira é uma ameaça ao voo. Como assim? Na ida não era, na volta é, na mesma empresa, a mesma cadeira, no mesmo dia, a mesma pessoa, arbitrariamente. Outro amigo está aí tentando embarcar, comprou pacote, etc. Tudo direitinho para ele embarcar. Na hora que ele faz a avaliação, o sujeito diz: ah, não, a sua deficiência ela é progressiva e isso é uma ameaça para você e para as pessoas do voo. Então a norma tinha termos capacitivos absurdos, né? O que eles estão querendo baixar. E dizer que se a pessoa incomoda os demais, que absurdo isso. Nós lutamos muito para conquistar os direitos. E agora a nossa luta é para não perder os direitos conquistados. Então nós não podemos reescrever a história. A história está escrita. Está escrita, exatamente. Nós escrevemos a história. Nós escrevemos a história. Isso que até você está mencionando, em férias, fiz algumas viagens. Vários aeroportos que eu passei fora do Brasil, todos com aquele finger, aquele corredor, que ok, sim, não é o ideal, mas dá dignidade para todo mundo desembarcar tranquilamente. Em Guarulhos, na volta, tivemos que descer aquela escadinha. A única coisa que me passava pela cabeça, eu falei, realmente porque não tem um cadeirante aqui. Se tivesse, eu queria ver eles conseguirem fazer demora uma eternidade, vai eles descer colocam como carga pelo outro lado. Isso, por um elevador, e primeiro desembarca todo mundo, para depois chegar, o elevador fica horas. Horas. E não é só aqui no Brasil, viu? Nós levamos pessoas com deficiência para as Paralimpíadas, representando a secretaria, e chegou lá, ficamos lá 1h30 para uma passageira nossa, cadeirante, poder descer, porque eles também pararam no meio do aeroporto em Paris, dessa forma em Paris. Então, assim, é o mundo clamando pelos direitos. E assim, se a gente está perdendo uma briga contra uma norma da ANAC, você imagina contra uma legislação inteira. Mas acabou que a gente já tem. É muito efetivo. E querer reescrever algo que ainda não está nem terminado, né? Você reescreve quando o livro está pronto. Exatamente. Talvez. E por partes. É bem estranho. E assim, voltando à sua pergunta, né? Como é que a gente contribui com isso, né? De várias formas. Então, eu vejo assim, na iniciativa do governo do estado, através da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, de oferecer a Central de Libras, né? O São Paulo São Libras, né? Nós assinamos aqui com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, assim como vários outros. Se a gente não agradeceu, eu vou aproveitar e agradecer de novo, porque projeto muito bom com a cidade, que a gente já abusa da sua secretaria há um bom tempo. Mandar um abraço para toda a sua equipe, são maravilhosos. Mas a gente é folgado mesmo, a gente abusa do projeto. Eu fico feliz com o abuso. Nossa, a gente abusa. E a gente esse ano começou a abusar também do Estado. Também queria agradecer aqui os dois. E já sabe que a Central de Intermediação de Libras aqui da cidade de São Paulo, que também é a mesma coisa do Estado, né? Nós fomos premiados pela ONU como serviço público de relevância por esse serviço, que é uma tecnologia sensacional, esse aplicativo para comunicação entre as pessoas surdas, né, na cidade e agora no estado também. Eu acabei te cortando, Marco, desculpa, você estava falando justamente do Libras. Não, São Paulo São Libras. É uma iniciativa, uma outra iniciativa é a Escola da Inclusão, da Secretaria, que também está promovendo vários cursos para essa área, cursos complementares, né? Nós conquistamos também, junto com a FAPESP, uma linha de financiamento, que chama Centro de Ciência para o Desenvolvimento, que é efetivamente destinado a fazer com que a universidade trabalhe com o objetivo a produzir algo para a sociedade. Então, não é uma pesquisa, mas é uma pesquisa aplicada que tem uma parceria da Universidade de São Paulo. São várias frentes. Uma das frentes de exoesqueleto, cadeira de rodas e outros itens é com a Universidade de São Paulo, com o Instituto de Medicina Física de Reabilitação do Hospital das Clínicas, o IPT, Instituto Maragabrilli e alguns outros parceiros, e que busca desenvolver o estudo e conhecer os exoesqueletos. Nós compramos de fabricantes diferentes. Isso está sendo explorado e conhecido e vai gerar um modelo nacional desse equipamento. E o equipamento em si, inclusive, ele não tem nenhum significado sem a equipe de reabilitação, que faz com que esse paciente, essa pessoa, usufruia do benefício disso. Né? Então, tem outras frentes que também foram abertas na tradução de Libras e outras áreas. Então, o CCD
é um modelo que o governo do estado está contribuindo para que, de fato, junto com a FAPESP, as universidades do estado de São Paulo, são várias iniciativas desse tipo que vão multiplicando, né, e perenizando esse conhecimento, né, desenvolvendo e perenizando e transformando em realidade. Então, é uma forma que o governo pode e deve contribuir, né, e tem se empenhado fortemente nisso. A gente vem conhecendo várias soluções muito importantes. Quais são os efeitos atuais de uma estrutura que historicamente ignorou a presença e a participação das pessoas com deficiência e que estratégias podem ser eficazes para reverter esse processo de exclusão histórica e estrutural, na esteira do que a gente acabou de falar, inclusive? Então, este olhar hoje da sociedade, que tem se mudado de alguma forma, ele está trazendo, tirando essas pessoas que eram marginalizadas, escondidas dentro da casa. Muitos pais mesmo, eles não tinham essa estrutura de poder oferecer uma vida lá fora para os seus filhos. E a inclusão escolar, né, que tem sido tão importante para dar visibilidade, e o que nós precisamos é isso, dar visibilidade à causa. Eu digo isso até em questão pessoal, com a minha vida com o Nicolas, né? Que muitas pessoas, quando eu comecei a levá-lo para o jogo e que deu toda a notoriedade, não sabiam, por exemplo, que desde os 5 anos, ele todos os meses, ele estava comigo no estádio de futebol, né? E lá no início, ele ficava pulando, imaginando o que estava acontecendo e não sabia o que estava acontecendo. E não queria o rádio. Então, por isso que sutilmente eu fui narrando e deu toda aquela repercussão. Naquele dia, que teve toda a repercussão internacional, de tantas pessoas vindo me procurar, quando o jornalista Marco Aurélio deu a notícia de que tinha uma mãe narrando o jogo para o filho, eu percebi o quanto as pessoas com deficiência são invisíveis aos olhos da sociedade. Porque eu estava lá durante 6 anos e ninguém ao lado nos via, né? Então, foi até uma forma que eu resolvi levantar mesmo essa bandeira de uma outra forma para dizer que eles existem. Eles existem e precisam ser amados, respeitados e cada vez mais incluídos. E isso a gente faz levando, porque como que eu vou pleitear que o serviço público, por exemplo, do transporte, seja acessível se a pessoa com deficiência ela não usa o serviço? A partir do momento que ela está sendo um usuário do serviço de transporte, ele vai exigir que aquele transporte possa ser mais acessível, né, e que possa recebê-lo. Então, acho que toda essa visibilidade, ela pode fazer com que as pessoas saiam da exclusão e elas participem ativamente da vida em sociedade e da vida em comum. É lógico que a gente tem várias deficiências que muitas delas possam, diferentemente, ter esse acesso. Mas não importa, a gente tem que buscar qual é o acesso necessário para que ele seja inserido nessa sociedade. É importante que a gente tenha ferramentas de acessibilidade e, como eu já disse, da acessibilidade digital. Hoje, a tecnologia assistiva ela vai fazer uma grande diferença. Então, precisamos quebrar todas essas barreiras para que essas pessoas estejam inseridas na sociedade de uma forma respeitosa, como eu disse também. Eu gosto de repetir isso, porque eu acho que o caminho, quando se fala de capacitismo, de inclusão, verdadeiramente, começa a ser através do respeito pelas pessoas. Então, é muito importante que a gente faça colocar em prática, através de políticas públicas e através das atitudes da sociedade, para que essas pessoas possam sair da marginalidade e sejam desenvolvidas como seres humanos dentro de uma sociedade realmente inclusiva. Essa invisibilidade que você menciona, a gente conversava ali fora sobre isso, tem a ver também, assim, pessoas com deficiência sempre existiram, provavelmente na proporção que sempre houve. Então, acredita-se assim. E a gente só não sabe quantos eram, porque lá atrás, quando a gente é da mesma idade, tá? Descobri agora há pouco, quando você entregou a nossa idade aí de graça. Mas então, na nossa juventude... Eu pensei que eu era muito mais jovem. Você parece muito mais jovem, mas na verdade a gente é quase... Eu tô com 59, você falou que tem 60. A gente é da mesma... eu sou a mais velha da mesa. Jamais. Não é. Então, mas aí, essa invisibilidade... Lá atrás, quando então nós 3 éramos jovens, realmente as pessoas ficavam mais invisibilizadas. Total. Hoje, legal que estão mais presentes, mais participativas, mais atuantes. Mas a gente conversava ali fora e você mencionava isso. Dados não são ainda confiáveis, né? Não. A gente não sabe precisar quantas pessoas com qual tipo de deficiência existem. Não, até porque agora saiu, inclusive na data de hoje, o resultado do censo
de 2022, e eu fiquei surpresa porque eles colocam como 8%, né, no estado de São Paulo, o número de pessoas com deficiência, na questão do autismo como 1,4%, o que não é uma realidade, que o próprio censo ele faz por amostragem, e muitos ainda estão escondidos. Ou então eles colocam assim, pessoas que têm algum problema de visão. Problema de visão, se for ver aqui, eu tenho, né? Aqui. É isso aqui. Então, isso não é considerado uma pessoa com deficiência. Então, como que você vai fazer esse recorte? O próprio recorte da questão da igualdade racial, né? Tudo isso a gente vai olhar mesmo de perto. Muitas pessoas falavam assim, não existe pessoas com síndrome de Down negras. Como não existem? Onde elas estão, né? Tem, inclusive, uma instituição que chama Invisibilidade, porque é a invisibilidade mesmo da pessoa, né, na questão da igualdade racial. Então, também tem esse recorte. Então, nós temos que pensar nisso tudo. Agora, eu ainda acredito que o número voa ainda um pouco além. Eu acredito que seja numa margem de 9% a 9,5% da população com deficiência, até pelas próprias políticas que a gente implementa aqui na cidade de São Paulo, mas falta ainda esse dado. É uma questão assim que me preocupa muito, porque era importante que a gente tivesse, né, a realidade, mas ainda não temos essa realidade e, infelizmente, mesmo esse censo agora, ainda acho que esses recortes que eles colocam, eu mesma, quando fui entrevistada pelo censo, eu não fui elegível naquelas 10 pessoas que fariam aquele questionário completo. Como eu não faço parte de um questionário completo, porque eu tenho um filho com 2 deficiências. E eu tentava questionar isso para a pessoa e ela falava, olha, a sua residência não é elegível para aquele questionário. Então, eu não estou verdadeiramente, eu estou dentro do recorte de uma probabilidade que eu não sei dizer, que é lógico, matematicamente eles devem ter recursos para isso, mas eu ainda acho que essa invisibilidade não traz à tona o número real de pessoas com deficiência no país. A gente tem uma sessão de estatística aqui no tribunal, são pessoas queridas, amigos queridos, mas a gente questiona eles o tempo todo, que eles dizem que aqueles dados são confiáveis, eles juram cientificamente, mas a gente briga muito. E eles acertam na maioria das vezes. Mas é fundamental que a coleta dos dados seja precisa. E era o que a gente falava lá atrás. É autodeclaratório. Isso, autodeclaratório. E pode acontecer as duas formas, né? Autodeclaratório não declarar ou se declarar de uma forma errônea. Né? E quantas pessoas têm o direito ao voto e que eles são elegíveis para estarem aqui se cadastrando como eleitor, né, no nosso país, e muitos deles, eu não vou nem votar, eu não quero, pessoa com deficiência, não sou obrigado. Muitas têm até essa visão de que não precisam votar, né? Não entendem isso como uma questão democrática mesmo, o seu direito ao voto, e não está registrado. Então, como que a gente faz? Como que vocês vão pensar em retribuir com acessibilidade se o número, talvez, vocês vão baseado naquilo que está registrado? Mas se aparecer uma pessoa a mais com uma deficiência que não foi autodeclaratória da forma correta, como que vocês vão recebê-los? Nessa linha, dentro da Justiça Eleitoral, também comentava com vocês, a gente tem uma lacuna em cima da lacuna. O registro de deficiência no cadastro eleitoral, ele também é declaratório, só que ele, muitas vezes, ele é bem inferior à realidade, porque os dados que a gente tem do IBGE, que já estão aquém, para o eleitoral são muito menores, é 10% do 10%. A nossa amostragem é muito, muito fraca. E aí, claro, na experiência do chefe de cartório, na vivência, aconteceu um problema de acessibilidade nessa eleição. Ele reverte para a próxima, resolveu aquele caso pontual. Mas eu preciso sempre que o eleitor indique a deficiência para fazer todo um registro. Então, o nosso cadastro também não é preciso na parte da deficiência, infelizmente. Mas a gente briga pontualmente, os cartórios lutam muito por isso, e é uma guerra insana, porque se você não conhece o seu público, você não consegue atuar em favor dele. E olha, eu confesso que eu fico muito feliz com a parceria que existe da Secretaria da Pessoa com Deficiência com o Tribunal Regional Eleitoral. É uma parceria, esse termo de cooperação que nós temos entre as partes, é muito importante, porque aí a gente sente que vocês estão no caminho de querer que isso tenha essa visibilidade e que possa exercer plenamente a cidadania, a pessoa poder ter o direito ao voto. Então, são serias que deixam a gente bem feliz, porque sabe que isso é importante lá na ponta para aquela pessoa que
têm a vontade de exercer sua cidadania, chega aqui e são recebidos realmente com esse carinho, com esse olhar inclusivo por parte do TRE. Fico muito feliz. Viu? É um acordo meio abusivo da nossa parte, mas vocês não ligam, a gente agradece assim mesmo. Que bom, né? Vou voltar para o Marco. Qual o impacto psicológico e emocional do capacitismo nas pessoas com deficiência? Como o constante sentimento de exclusão e inferioridade afeta a saúde mental dessas pessoas? Vou te contar uma história que fala um pouco disso, né? Os meus pais, eles vêm de uma luta contra a discriminação racial. Então, minha mãe fez parte lá, meu pai, da Frente Negra, na década de 60, de 50 ainda. Depois, eles acabaram fundando na década de 60, junto com um grupo grande de pessoas, né, que eu trato por tios, que a gente conviveu muito proximamente, e eles fundaram o Aristocrata Clube. Convido a quem quiser, tem esse doc no YouTube. É uma história impressionante, muito exitosa e que foi muito importante para mim, porque eu tive uma construção de autoestima e de personalidade que me possibilitou, enquanto um jovem negro lá na periferia, naquelas condições que a gente tinha, de persistir no estudo, persistir nos cursos em que eu entrei, buscar as melhores condições, mesmo com toda a restrição que a gente tinha a nível financeiro, e estar e permanecer. Eu trabalhei na NEC do Brasil, na Philips Divisão Médica, na Philips Divisão Telecomunicações, na Engenharia do Metrô de São Paulo, e tudo isso não foi e tudo isso foi possível porque eu tive um repertório e um preparo dentro desse movimento contra a discriminação muito forte, porque eu enfrentei isso o tempo todo. E nunca foi fácil isso. Então, quando eu me encontrei nessa condição de tetraplegia, as ferramentas são as mesmas. Então, para mim, foi uma barra ter sido o primeiro a voltar ao trabalho nessa condição, ter falado dessa bolha junto com o professor Romeu, com a AME, com todo mundo que me ajudou ali, mas eu tinha repertório para isso por conta desse histórico que eu trouxe, né? E isso me possibilitou enfrentar tudo que eu enfrentei para estar aqui hoje, né? Para ter tido essa carreira que você leu lá no começo, foi essa estrutura que me deu isso. E as pessoas não têm essa estrutura, né? Por quê? Porque vem de um histórico de muita dificuldade. Então, quando a gente fala do estado de São Paulo, né, como a secretária colocou, a cidade, o estado, são exemplos de avanço muito significativo, mas isso não é a realidade de todas as pessoas. Então, pouco é dentro da cidade ou dentro do estado, nas regiões mais afastadas, menos favorecidas, que tem ainda muita dificuldade de estrutura e etc., de atender todo mundo. E essa dificuldade de atendimento, esse capacitismo que se impõe de forma estrutural, né, eu vou falar, por exemplo, do ônibus. Então, a gente precisa rever, porque parece que a gente deu por resolvido, mas hoje, você ter um lugar no ônibus para cadeira de rodas não condiz com a realidade, porque quando isso foi concebido lá atrás, há 30 anos, esse modelo do veículo, esse desenho e até a forma de acesso, né, o elevador o elevador que tem lá e tudo, isso daí era um momento em que as pessoas não estavam com a participação que estão hoje. A lei de cotas não tinha nenhuma efetividade, tampouco existia, né? A inclusão escolar também, todos os recursos que a gente tem hoje na cidade não existiam. Então hoje, se a pessoa for depender disso para basear a vida dela, para sair de a gente fala, estimule o transporte público, sim, a saída de um evento qualquer, de um evento esportivo, qualquer coisa. Se tiver 3 cadeirantes, 2 não voltam para casa. Porque o outro ônibus vai vir quando? Né? Se você tiver a saída de um horário de faculdade, etc., também não acontece isso. Então, assim, é um equívoco, um outro equívoco, né? Equívoco não, mas é uma concepção antiga, datada, que hoje precisa ser revista. Né? Embarcar naquele elevador, você acaba, por consequência, causando capacitismo, porque eu vou lá, aquele elevador do ônibus, ele leva uns 5 a 7 minutos para embarcar. Então, a disposição do motorista fazer isso já é pequena.
à disposição dos passageiros que olham bem recebido e a falam, bordo, né? ó, o cara veio aqui atrapalhar o nosso dia, né? Eu tô atrasado pro trabalho, aí. O que esse cadeirante tá fazendo aqui, né? Tá atrasando nossa vida, né? Quando a gente olha para o metrô de São Paulo, o sistema de metrô, né, que desenvolveu um sistema que foi muito avançado, né, como foi concebido, hoje a gente não está conseguindo atender. Porque antes não tinha ninguém no dia a dia, e hoje, quando a gente fala em trabalho, tem 500 mil pessoas no CLT, no trabalho nas empresas privadas. Na empresa pública, tem pelo menos o dobro disso. No empreendedorismo, tem mais uma quantidade enorme de gente em atividade. E estudando e exercendo qualquer outras funções, qualquer outro tipo de atividade, tem uma quantidade enorme de gente. Então, hoje, receber a pessoa ali na catraca, colocar dentro do trem, tirar do trem, devolver depois da catraca, não é uma realidade que a gente possa cumprir mais. Então, as coisas que a gente vem enfrentando, de acidentes, etc., é justamente por conta de que, olha, a gente precisa conceber uma outra solução hoje. Então, eu acho que o sofrimento da pessoa em ser mal recebida ou de ser excluída, justamente porque o sujeito chega lá para ser atendido, é surdo, não tem quem o receba, quem converse com ele ali, não tem estrutura para isso, ele não é atendido, né? Então, as estruturas contribuem muito para isso. Então, a gente precisa ter solução para conseguir receber bem as pessoas, conseguir receber com respeito, como a secretária trouxe aqui, né, com dignidade, porque ser carregado não é dignidade. Uhum. A gente entrar no avião sendo carregado, entrar no ônibus, entrar num evento, numa atividade qualquer, todo mundo está descendo uma escada e você está sendo carregado. Né? A síndrome de Cleópatra, né? Que é sempre 4 pessoas carregando. Sempre 4 pessoas carregando. E haja risco ali em cima. Haja risco e haja exposição, porque é coletor urinário, é fralda, são próteses e etc., que podem se deslocar nesses movimentos. Né? Você não está preparado para isso. A gente está preparado para estar sentado numa cadeira, para estar usando uma bengala, para estar usando uma muleta. Né? A gente está preparado para isso, não para esses improvisos. Então, eu acho que o sofrimento que causa para a gente vivenciar essas situações é muito grande e muitas vezes nos tira da possibilidade de estar lá. Né? A gente precisa resistir muito a isso. Mexe muito com a cabeça. Você desiste de ir por conta da barreira que você vai enfrentar. Isso é muito importante. É fato, né? Grave. A organização social que vivemos ainda impõe barreiras à participação plena das pessoas com deficiência, que a gente acabou de falar. Essas barreiras estão em muitos detalhes que passam despercebidos. Um site inacessível a leitores de tela, um sistema de transporte sem adaptação, a ausência de intérprete de Libras em eventos. Até agradecer aqui ao nosso intérprete. Tem um intérprete de Libras aqui, que está aqui nos ajudando nessa tradução. E mesmo a suposição de que a presença de uma pessoa com deficiência atrapalha o ritmo de um grupo. Tudo isso evidencia uma estrutura que exclui. Aí pergunto para a Silvia, como esse comportamento social coletivo contribui para esse isolamento e a marginalização das pessoas com deficiência? A falta de acessibilidade. E, normalmente, as pessoas, quando falam de acessibilidade, vem sempre à cabeça a questão da acessibilidade arquitetônica. Sim. Uma rampa que não tem, a questão da calçada, que é muito importante e devemos garantir o direito de ir e vir das pessoas. Mas não é só isso. Né? Quantas falas nós tivemos aqui para falar da acessibilidade comunicacional, acessibilidade atitudinal, digital, das tecnologias assistivas, daquilo que hoje coloca as pessoas no mundo real. Então, se não houver toda essa participação de colocar essas ferramentas acessíveis para todas essas pessoas, eles não têm como ser inseridos verdadeiramente na sociedade. Então, como é importante se discutir e falar e cada vez mais poder dar ferramentas importantes para que eles possam ter a sua autonomia. Hoje, quando fala assim, em inclusão escolar, por exemplo, né, um aluno com deficiência, estudante com deficiência, a escola precisa estar preparada para receber esse aluno. Muitas vezes, com um plano individual de ensino, né, para que ele possa ter ali aquele plano de ensino que vai servir para ele com atividades adaptadas. Então, precisamos adaptar. Como que a gente faz isso também? A gente tem que fazer capacitando as pessoas, cursos de formação
para as pessoas que trabalham e que atendem e que estão relacionados com as pessoas com deficiência, isso é muito importante. Eles precisam estar capacitados para saber como lidar. Eu dei o exemplo do atravessar a rua. É preciso conhecer para poder incluir. Conhecer a cada deficiência, as suas peculiaridades, o que a gente pode fazer para que eles possam ser atendidos dignamente. Então, todas essas tecnologias, todo esse tipo de acessibilidade, eles vão fazer a diferença. A nossa central de intermediação de Libras. Antigamente, chegava uma grávida, por exemplo, num posto de saúde aqui na cidade de São Paulo para fazer o seu pré-natal. Qual era a comunicação que aquela médica tinha com aquela pessoa com deficiência auditiva? Né? Ela não podia nem escutar o coraçãozinho do bebê e nem a médica comunicar-se com ela, dizer como estava o desenvolvimento. Hoje, você pega uma tecnologia dessa com um aplicativo, tem uma triangulação e a pessoa está falando em tempo real tudo o que está acontecendo, né? A pessoa precisava pedir uma pizza numa pizzaria. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva. Como que eu faço? Hoje, vários aplicativos. Se tem uma pessoa cega aqui, basta com um celular, ela vai dizer até que tem aqui nessa mesa 3 canecas da cor marrom, que está escrito, o óculos, o papel. Aquele aplicativo, ele vai dar para que a pessoa esteja inserida no espaço físico, ou até mesmo para dizer que o Juan está aqui, que ele usa óculos, como você fez toda a sua autodescrição. Então, é isso mesmo que a gente tem que estar trabalhando muito, buscando tecnologias e buscando cada vez mais aprimoramentos para que essas pessoas sejam inseridas na sociedade. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem muito essa preocupação de cada vez mais investir. A nossa própria CPA, que é a nossa Comissão Permanente de Acessibilidade, ela trabalha para que os espaços públicos eles possam estar cada vez mais também acessíveis nas questões das calçadas, que, aliás, eu acho que a calçada, a própria estrutura da cidade de São Paulo é problemática, porque não teve um planejamento e as pessoas não saíam às ruas, né? Não saíam às ruas. Então, como é que era? Bastava as próprias calçadas particulares. Você vê uma árvore plantada gigantesca na calçada, com a raiz enorme, e a pessoa não passa. E como que faz? Vai para a rua. Né? A opção. Qual a opção que tem a pessoa? O direito de ir e vir garantido. Cadê? Então, é o que eu falo. Leis nós temos, mas precisamos dar a garantia para que essas leis sejam factíveis, né? Eu brinco que quem tem acessibilidade são os carros, né? Eu tenho formação em arquitetura também e a gente via muito isso. Como urbanismo, se você está pensando em acessibilizar, pode apostar que é para um carro, nunca é para uma pessoa. E a pessoa que se vire fazendo aqueles malabarismos pela calçada, como você falou, cheia de raiz, de degrau. Eles estão preocupados em fazer como? A garagem para poder entrar com o veículo. E não a pessoa que vai passar na calçada. E sabe que eu senti isso na pele? Porque a deficiência pode ser adquirida ou não uma deficiência, uma mobilidade reduzida. Né? Com a minha mãe na velhice, que ela precisava ficar com uma cadeira de rodas dentro de casa e as portas do quarto ou do banheiro, ela não cabia a cadeira de roda, então tinha que fazer isso, pega no colo, né? A síndrome de Cleópatra, né? Então, era isso que acontecia. Então, as pessoas não conseguem imaginar que amanhã pode ser alguém da sua própria família que vai ter essa dificuldade e a gente não pensa, não planeja como que... Já não é mais importante se o arquiteto ele tivesse uma formação para saber que é melhor fazer a porta já com os 90, porque ela vai servir para todo mundo a qualquer momento, do que pensar, não vai acontecer nessa família, deixa aqui com essa medida mesmo e não vai precisar utilizar uma cadeira de roda. A gente tem que pensar além. E é curioso que é isso mesmo. Assim, quando você tem um espaço acessível, ele é acessível para todo mundo. É tão básico isso. Então, eu tenho um lugar restritivo que permite que atletas subam essa escadaria e passem por... ok. E eu tenho um lugar acessível quando a pessoa em cadeira de rodas consegue acessar. Sim. Mas o atleta consegue entrar por aqui também. Então, por que já não foca direto aqui? Esquece a outra alternativa. E se você fizer uma rampa bem feita e uma escadaria, eu posso apostar. Estádio é típico, né? Ninguém sai por escada. As pessoas preferem ir pela rampa. Ainda que a rampa da legislação seja aquele 8%, é horrível. A pessoa fica indo e vindo. Mas para multidões, é muito melhor uma rampa do que uma escadaria. Sim. Então,
várias situações da acessibilidade. Se a gente pensar com acessibilidade, a gente está atingindo todo mundo, está alcançando todo mundo, não atinge ninguém. As vagas reservadas para as pessoas com deficiência, aquela paradinha que a pessoa rapidinho eu vou ao mercado. Nós fizemos um exercício uma vez com a Comissão Permanente de Acessibilidade, na região da 25 de março, nos lojistas, mas para fazer até uma conscientização. Antes de chegar lá para qualquer penalidade, nós quisemos levar e levamos pessoas cadeirantes. E uma das pessoas era a Silvana Cambiaghi, que era uma pessoa na questão de arquitetura, referência, né, no Brasil, muitas vezes até fora do Brasil. E quando ela chegou na frente de uma loja, a pessoa veio, ela queria entrar na loja para comprar, que, aliás, potencial de mais de 1 milhão de pessoas, né, o potencial econômico para eles poderem gastar o seu dinheiro. E ela foi provocando que é uma loja que não tinha como para ela entrar. E veio uma pessoa do gerente da loja para dar como se fosse uma esmola para ela. Né? E ela estava lá como consumidora. Sim. E foi uma coisa assim, nós estávamos fazendo esse exercício com várias pessoas com deficiência e passamos a noite também em lugares que colocam todas as mesas nas calçadas, né? E para depois, assim, fizemos ali uma notificação para explicar como que era, porque a nossa intenção não era sair multando todo mundo, era conquistar e conscientizar as pessoas. E eles colocam aquelas mesas, aí você pega uma cadeira de roda e fica lá parado, sai uma correria dos próprios clientes, puxando, dando uma puxadinha aqui para ver se cabe. Não cabe o carrinho de bebê, não cabe a cadeira de roda. E aí tem que ser uma questão de conscientização cultural, né? Uma questão cultural. E entra a questão muito desagradável, né? Que é assim, puxa, quero chegar no ambiente como qualquer pessoa. Isso. Aí, de repente, eu chego e tem uma revolução lá, que nem um tsunami, né? Desagrada. Isso. Você vira um centro de atenção essencialmente desagradável, né? Extremamente desagradável. Discreto, né? Sua chegada nunca é discreta. Né? E também, eu acho que essas questões permitem abordagens equivocadas. Então, você está num ambiente, você está lá se divertindo, você está lá jantando, você está lá com qualquer outra pessoa, daqui a pouco aí se aproxima para dizer, nossa, o que aconteceu com você? Nossa, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Né? Por quê? Porque o capacitismo do herói, né? Porque você é o diferente, né? E quando o ambiente é propício, isso não acontece. Eu acho que a gente precisa ter, assim, a humildade de sempre estar aprendendo, reconhecendo que é uma situação nova. Novos grupos chegam, então, antes, a questão dos direitos da pessoa com deficiência estava focado no cego e no cadeirante. Era isso que estava focado. Daqui a pouco entrou o surdo, começou a ser contemplado. Novas populações foram chegando. Né? E eu digo assim, com muita convicção, de que as pessoas com deficiência, como a gente conhece hoje, né? Quando a gente olha, o sujeito está trabalhando, está incluído na escola, isso é muito novo. É muito novo ele estar incluído na escola. Né? Enquanto status social, né, mudança de status social, é muito novo. Você falar que a inclusão escolar tem o quê? 20 anos. Né? Em boa medida, assim, é um exagero dizer que são 20, é bem menos do que isso. Então, isso tudo é muito novo. Então, quando você olha para essa pessoa com deficiência, como se apresenta hoje, ela é uma invenção moderna. Então, a gente precisa estar reajustando, precisa ter essa clareza, assim, olha, todo dia a gente tem que repensar nisso, repensar nas práticas, repensar na construção das políticas, repensar na forma de olhar. O tempo todo a gente precisa estar inovando. A gente não pode partir do princípio de que isso está pronto, de que é assim, e até dizer, como muitas pessoas dizem, isso não deu certo, olha aí, porque olha a dificuldade que os alunos estão tendo. Se está tendo dificuldade, a gente precisa mudar, mas vamos continuar lá. Não é voltar para trás. Na educação escolar... É aprimorar. Tem uma experiência assim que, quando a criança convive com uma criança em cadeira de rodas, um coleguinha, ele recebe com mais naturalidade ao longo da vida essa realidade. Com certeza. Ele acostuma e entende e sabe lidar e fica bom para todo mundo. Eu também tive um filho cego e a gente teve uma dificuldade de incluí-lo na escola tradicional aqui dos Jardins. Sim. A gente levou e automático, não, aqui não tem estrutura para receber, exatamente. Não vai ter, não. Eu falei, vocês estão subestimando a capacidade dele de ser bom aluno. E, ok, não tinha condição, a gente saiu já pensando, bom, vamos para a fase 2, processar o mundo, né?
E nesse meio tempo, a própria pessoa que nos recebeu voltou e ligou atrás. Olha, eu acho que eu vou dar um jeito. Eu falei, aí, a gente mexeu em algum lugar daquele coração de pedra. Né? E foi muito interessante, porque ela fez, recebeu, meu filho estudou lá uns 3 ou 4 anos, amou, quem conviveu com ele, amou conviver com ele, mas eu tenho que confessar, ele foi mais feliz quando saiu e foi para o Padre... No Ipiranga. Lá foi que o Nicolas estudou também, ele 9 anos. Como ele amou aquela escola, e falei, putz, eu lutei tanto para ele ser inserido com os outros, mas ele foi tão mais feliz. A parte ali. Do Padre Chico, a mais triste é que é só o ensino fundamental, né? Porque chega no ensino médio, a gente não tem outra opção. Eles não deixam repetir. Ele achou revoltante. Ele falou, que dá eu vontade. não posso repetir. Eu falei, tu não pode repetir, você tem que ir para frente. Ele falou, não, e é regra, não repete. No último ano, se você não passar, você está fora. Você não vai ficar fazendo o último ano para ser. Foi a maior tristeza na nossa vida sair do Padre Chico. Foi. Ele ficou também triste. Mas não era o caso. Vamos continuar aqui, tocando na tua área. Como a tecnologia pode ser uma aliada na promoção da autonomia das pessoas com deficiência? Existe risco de um capacitismo tecnológico? Sim, com certeza. Não tenho dúvida disso, porque toda concepção equivocada gera o capacitismo, que é isso como um exemplo do ônibus que eu dei. Você vai entrar no ônibus, você vai criar uma dificuldade para todo mundo, a reação é muito negativa e a imagem que as pessoas vão fazer é essa. Né? No sistema de transporte, lá no metrô, é muito curioso assim, que a gente recebe, né? Não recebi, infelizmente, quando você, lá no Fale Conosco, etc., nos canais de acesso, reclamações do tipo: o que esses velhos estão fazendo aqui de manhã, tirando o lugar de trabalhador? Isso não é a hora de ficar ponto cego dentro do trem, demorando para fechar a porta, tirando eu do lugar e não sei o quê. A gente recebe situações desse tipo, mas isso por quê? São soluções que hoje já não atendem. Né? São soluções que hoje já não atendem. Então, todos os serviços públicos que são prestados através de sites e etc., se ele não tem acessibilidade, você exclui, você tem uma dificuldade enorme. Porque quando você não consegue usar o canal que é oferecido para todo mundo, o canal alternativo certamente não funciona. Você vai discar no não sei o que e você vai ficar no vácuo. Você vai acabar tendo que contar com uma pessoa para fazer aquilo para você, para a pessoa que enxerga ou que tem habilidade para usar o recurso. Para mim, muitas vezes eu vou preencher um formulário que eu não tenho nenhuma dificuldade em fornecer a nível de conteúdo. Agora, o formulário ele se renova numa velocidade que ele vai lá e apaga o que eu fiz, porque eu estou escrevendo lá usando o teclado virtual. Né? Então, aí você tem que contar com alguém que você perde o quê? A privacidade, você perde a autonomia. Né? Então, a tecnologia, ela precisa estar, de fato, e é muito curioso, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, na sofisticação, né? Então, eu sempre digo, olha, um elevador não substitui uma rampa. Então, a melhor coisa na porta de um prédio, de um edifício, é você, num desnível, tem um elevador, tem uma rampa. Não tem uma plataforma elevatória. Porque a plataforma elevatória é manutenção, é não sei o que, é a cadeira que não cabe, o serviço não está disponível, não tem energia. Não, é o simples, é o efetivo, é aquilo que de fato vai resolver. E isso parte daquele princípio que a secretária trouxe aqui, nada sobre nós sem nós. Então você precisa perguntar para mim o que eu preciso. Eu preciso estar inserido na pesquisa sobre pessoas com deficiência, eu preciso estar inserido na construção de uma política, mas é inserido desde o começo. Não é depois eu perguntar se é bom. Né? Então, quando a universidade hoje, nos processos que eu falei, que o governo do estado ativou as universidades para isso, as pessoas com deficiência elas estão inseridas no desenvolvimento desses produtos desde o começo. Então, primeiro o que você precisa, de que forma? Para quem que é isso? Né? E não necessariamente significa que você vai usar as tecnologias mais avançadas, mais sofisticadas, etc. Mas você vai oferecer aquilo que de fato auxilia a pessoa, porque nada é pior do que ter uma solução que está sendo oferecida e aquela solução de fato não funciona. Ela é tida como uma solução e não funciona, como vários exemplos que a gente falou aqui. Então, é muito agradável quando você consegue de fato acessar. E essa tecnologia, inclusive, é humana. Porque você ser recebido por uma pessoa que não está preparada, que não vai te oferecer, de fato,
um recurso que você precisa, então não adianta. Você tem um profissional de RH numa empresa que ele não sabe que existe leitor de tela, que ele não sabe que existe uma central de libras, que ele não sabe que existem todos os recursos hoje de acesso ao computador, ao tablet, os leitores de voz, tudo isso. Se o sujeito não sabe, ele vai lá e cria uma sala para todo mundo ficar junto, né? Uma sala para todo mundo ficar e fazer nada. Ou então contrata aquele que não vai precisar da tecnologia. É para Exato. pessoa com deficiência, mas não precisa, é mais fácil. Não precisa, exatamente. E aí cria distorção. Então, hoje, quando a gente fala no monocular como fazendo parte da cota para emprego, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Com todo respeito, a pessoa ela tem uma deficiência? Tem. Né? Ela não tem a visão de um olho. Agora, que impedimento isso causa a ela? Nem mesmo a barreira atitudinal, porque nem quem contrata sabe que ela só tem uma vista. Você não enxerga isso. Agora, ele tem alguma dificuldade para escrever, ele tem alguma dificuldade para se deslocar, ele tem alguma dificuldade, ele precisa de apoio para alguma tipo? Nenhum. Inclusive a nível de exercício de função, a única restrição a uma pessoa monocular é pilotar avião. Só está nessa restrição. Não tem outra restrição. Então, hoje, a gente precisa estar muito atento, né? E eu falo sociedade, porque a responsabilidade não é governo só. Somos nós, pessoas, que compõem esse grupo. Então, de respeitar, então, quando a secretária falou da vaga, por que eu preciso de uma vaga na porta? Porque se eu estiver circulando no estacionamento, eu tenho um risco grande de ser atropelado por você que está pilotando o seu carro e não enxerga quem está sentado atrás do carro. Quem está passando sentado atrás do carro. Está se deslocando numa cadeira de rodas. Quando eu tenho prioridade de fila, por quê? Porque muita gente não sabe, mas quem tem lesão medular, ele necessita de, muitas vezes, né, isso é muito recorrente, fazer sondagem a cada 4 horas, 5 horas. Então ele tem um período a menos para ficar fora de um ambiente em que ele consiga fazer isso. E não tem um ambiente para fazer isso em todo lugar. Né? Muitas vezes a pessoa que ela precisa estar acompanhada. Então é o tempo de 2 pessoas para fazer aquilo. Então uma pessoa no espectro autista ou qualquer outra situação. E entra no capacitismo também, na forma que a pessoa fala assim, como se a gente tivesse uma vantagem. Uma vantagem. Né? É uma vantagem poder comprar o carro. Sim. É uma vantagem pegar a fila, é uma vantagem, né? Você tem esse privilégio, né? Então, quer trocar no meu lugar a cadeira pelo privilégio? Quer trocar, né? É isso. Capacitismo. E os grupos estão avançando em cima dos direitos. Ninguém vive a necessidade, mas dos direitos as pessoas querem avançar. Isso aí. Que é muito curioso. 30 anos atrás, o sujeito fazia de tudo para não se identificar como uma pessoa com deficiência. O capacitismo era muito pior, era muito grande e não existiam recursos, né, oferecidos de compensação, né, de equiparação de oportunidade. Hoje, tem uma opção de gente disputando esse espaço. Por quê? Porque quer comprar carro, quer andar de ônibus de graça, quer ter acesso à vaga no emprego. Né? Até mesmo na questão étnica. Né? Tem gente que vai lá se declara negro e você olha o sujeito é branco. E tá lá, não, eu sou, meu tataravô era. Quer dizer, as pessoas estão disputando um espaço, deixando de pensar que a gente tem essas equiparações de oportunidade voltadas para incluir uma população que foi sempre amparada por uma rede de proteção social, por uma falta de recursos na sociedade para que elas tivessem um exercício da cidadania pleno, em que elas produzem e que elas usufruem das mesmas pessoas, do mesmo que o restante da população. Então, essa rede de proteção social, que todo mundo diz que é caro e que precisa ser desmontada, que é absurdo, não sei o quê, depende da gente ter políticas efetivas de inclusão, para que as pessoas possam, de fato, estar competindo aí no mercado de trabalho, competindo no dia a dia como qualquer outra. Porque a gente precisa ter esse equilíbrio. Que a acessibilidade é isso, dar as mesmas condições para todos, então eu tenho que privilegiar algumas coisas. Equiparar a oportunidade. Equiparar, e assim o equilíbrio para todo mundo concorrer, né? Então a gente precisa tirar, eu acho que o meu recado é esse, sabe? Saiam desse lugar de querer usufruir daquilo que não foi construído para você. Né? A política pode até estar hoje precisando de ajuste, porque as situações foram se colocando, né?
sempre digo, a lei é viva. A gente não vive um sistema de legislação que é pétreo. Ah, não, pétreo é a Constituição, o resto é vivo. Porque a gente tem que ir reajustando conforme a sociedade avança. Na linha do que você está dizendo, eu ia aquela ali com a cartaz enorme para nós. A Gabriela, a gente participou de um evento. Acontece. A gente participou de um evento em que eu questionei uma especialista, era um evento nacional, e eu coloquei para ela que assim, a coisa de pessoas com deficiência, como se nós que não temos deficiência, ou existiriam pessoas sem deficiência, ou a deficiência seria uma régua, né? Então, dentro desse parâmetro, todos nós teríamos deficiência muito leves, imperceptíveis, como um óculos de grau, até uma de mobilidade severa, ok. E aí ela me contrapôs e falou assim, não, até pode se fazer esse entendimento, ok, então a humanidade é uma régua e aqui dentro se encaixam todos os seres nessa régua. Mas isso esvazia a luta da acessibilidade, porque aí, para mim, trazer todos para essa régua, na verdade, inclui, porque aí todos, então, estamos aqui, vamos lutar por quem está mais para cá na régua. E ela me fez acreditar, não faça isso, porque isso vai esvaziar a luta da acessibilidade de tantas conquistas. Então, vamos tratar assim, pessoas com deficiência são as pessoas que têm a deficiência, não essas que a gente está mencionando. São deficiências que estão demandando alguma atitude para equiparar as condições dela. Exatamente. E aí eu voltei atrás e sigo essa corrente hoje. Mas eu gostava dessa outra de olha, você a pessoa sem deficiência, não, todos temos, é uma régua, você está lá na ponta. Tá, parei com isso e agora a luta é exatamente pelo que você está dizendo. A gente realmente, de fato, tem que tratar as pessoas com deficiência, tornando o mundo pronto para essas pessoas terem condição de agir. O que você precisa para ter teu dia feliz e bem feito, você, o Nicolas, que seja ganhar uma camisa do Palmeiras, eu não sei, ele pode ter demandas específicas, a gente respeita todas. Mas assim, nesse nível de o que você precisa para ter as condições e a gente poder empatar o jogo, né? Essa é a ideia. Como viram ali o cartaz, eu tenho que pular algumas perguntas. Acabou o meu tempo, de vocês é todo. E aí, a gente precisa só aqui... Eu vou pular duas perguntas, que a gente podia fazer um capacitismo 2.0 um dia, continuar esse bate-papo, mas a gente tem que ir terminando. Então, a gente sempre agradece demais a presença de duas celebridades, duas feras, pela atuação de vocês, pela bandeira que vocês lutam, pelo que você fez, pelo Nicolas, pelo que você faz para enaltecer o teu universo, ou a pessoa com mobilidade reduzida, tudo isso, a gente quer agradecer demais vocês terem se dispostos a ter, numa sexta-feira, fim de expediente, teve que trazer até os servidores, que eles iam fugir da secretaria. Então, assim, ok, eu sei das dificuldades que foi organizar isso aqui, agradecer a CEPLAN pela organização, e eu queria que vocês fizessem uma fala final de encerramento, que vocês queiram deixar registrado antes da gente encerrar, começando pela Silvia. Olha, mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade e parabenizar ao pessoal, todos vocês do tribunal, você, Ivan, pela magnífica condução da nossa conversa aqui, foi muito boa. Então, eu fico muito feliz mesmo por poder participar, ser uma das escolhidas para fazer parte desse momento histórico. Mas eu gosto de deixar uma mensagem pela experiência com meu filho, Nicolas, para chamar a atenção da sociedade, já que nós estamos falando de capacitismo. Na época da pandemia, teve uma questão que me bateu muito forte, que foi o caso que a gente assistindo a televisão, só nós dois em casa, naquele momento tão difícil, que aconteceu aquele caso com o George Floyd, nos Estados Unidos, aquela questão de racismo. E o Nicolas pergunta muito, quer saber muito das coisas, perguntou do que se tratava. Por que morreu? Por que ele fez isso? E aí eu parei para refletir e falei, e agora? Como que eu vou explicar para o meu filho que nasceu cego? O que significa essa questão do racismo para ele, que a pessoa branca ou preta é a mesma pessoa, se é gordo, se é magro, é a mesma pessoa, não tem a distinção para ele disso aí. Eu engasguei mesmo, né? E falei, e agora? Como que eu vou falar que a humanidade ainda está enraizado a questão do racismo tão latente para as pessoas? E comecei a falar um pouco da história para ele poder entender. E, no fim, eu comecei a refletir
e fiquei pensando como seria bom se a humanidade pudesse ter o mesmo olhar que o meu filho que é cego tem. Isso. Né? Que enxergasse as pessoas pela sua essência e enxergasse com o coração. Então, que bom seria se a humanidade, se a sociedade pudesse enxergar as pessoas com deficiência sem esse capacitismo. Então, acho que fica muito essa reflexão numa conversa tão rica de experiências que nós vivemos aqui nesse momento, de trazer essa reflexão para as pessoas. O olhar das pessoas com o olhar do coração, assim como enxerga o Nicolas. Eu tenho certeza que a humanidade seria tão diferente em todas as questões, né? Não só no racismo, mas pensando no capacitismo das pessoas com deficiência também. Então, acho que fica essa minha mensagem, uma mensagem de reflexão para todas as pessoas. Vamos começar a enxergar mais com o coração, que eu acho que vai dar uma grande diferença para a humanidade, para a sociedade, de uma forma geral. Eu tive uma surpresa parecida com o meu Vinícius, quando também um dia ele me perguntou, já talvez com uns 10 anos, se ele era branco. Foi do nada. Então. Eu falei, claro, nunca soube. Pois é. Ele descobriu quando me perguntou lá pelos 10 anos. Eu falei, então, assim, para ele faria diferença se você dissesse branco ou negro? Ele levou esse tempo todo para descobrir, então existem cores e qual seria a minha? Então, pois é. Tomara que as pessoas comecem a enxergar igual a eles. É só enxergar com o coração. Isso aí. Você acabou de matar. Tua fala final, Marco. Nossa, minha fala eu queria agradecer a você, Silvia, porque é um momento bem, para mim, muito significativo, né? Te ouvir, uma mãe do Nicolas, né? Com essa sua propriedade de estar à frente hoje desse assunto na prefeitura, né? E na sociedade, né? Essa representação que você traz e como você faz isso, como a gente gostaria de ouvir sempre ter vivido dessa forma. Nós, pessoas com deficiência, como a gente gostaria sempre de ter vivido nesse mundo aí. Nesse mundo como você pensa. Isso é muito gratificante, né? Ouvir, e é muito gratificante estar aqui dentro do Tribunal Regional do Estado de São Paulo, que também está dando esse sinal importante, né? Também mostra, né? Coloca os servidores para nos assistir, né? Obrigatoriamente. É isso aí, viu, gente? Vocês depois vão passar a prova. Porque querem. Muita gente tirar a assiste prova. porque quer. E eu acho que é dessa forma que a gente avança, né? Com vontade de verdade, né? Eu acho que o Raul Seixas dizia isso, né? Que basta o querer sincero, né? Para a gente conseguir avançar. E eu acho que é isso que a gente está vivendo aqui nesse momento. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento, pelo trabalho de vocês aí. A gente não tem palavras para agradecer vocês dois, então muito, muito, muito obrigado por terem topado participar aqui com a gente. Vai ter um 2.0, tomara, vamos torcer. Vamos lá, estamos. Com certeza. Iremos aqui, com certeza. Com certeza. Muito obrigada pela parceria também. Eu fiquei muito feliz de estar dividindo essa mesa com você. Eu confesso que eu me senti honrado. Quando a Gabi me falou quem era, eu falei, nossa, tá bom. Não achei que estaria aqui dando conta e não dei ok, mas eu falei, facilitador eu também não sou. Não vim para isso, ok? Perfeito. Então, bora lá. Muito bem. Assim encerramos o nosso evento. Esperamos que esta conversa tenha contribuído para ampliar o entendimento sobre o capacitismo, um fenômeno muitas vezes invisibilizado, mas com efeitos profundos na vida das pessoas com deficiência. O enfrentamento do capacitismo exige mais do que boas intenções. Requer revisão de práticas, mudanças institucionais, participação ativa de todas as pessoas, principalmente das pessoas com deficiência, e, acima de tudo, o compromisso com a equidade. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até a próxima.